Você já ouviu falar em papiloscopista? Pois é, uma categoria profissional muito importante numa investigação, mas que nem toda a comunidade sabe o que esse profissional faz. Você vai ver agora, com exclusividade, informações de como foi feita aí a identificação das 8 vítimas da tragédia do helicóptero da Polícia Civil. A primeira emissora a filmar. Você vai ver agora os laudos de identificação aí das vítimas. Acompanhe essa história comigo para conhecer um pouco mais dessa categoria profissional. E um detalhe, eu quero pedir para o secretário de Segurança Pública, para todo o pessoal, gente, se vocês utilizarem o trabalho dos papiloscopistas, vocês vão esclarecer mais da metade dos crimes aqui em Goiás. Acompanhe comigo agora o que faz esse profissional. Esses são os laudos de identificação dos corpos das 8 vítimas do acidente com o helicóptero da Polícia Civil de Goiás. O jornalismo da Record teve acesso aos documentos em primeira mão. A identificação, através de impressões digitais, foi feita por esta equipe da Polícia Técnico-Científica do Estado, que em menos de 10 horas, após a chegada dos corpos do IML, já havia concluído os trabalhos. Nossa equipe toda com pessoal especializado, com mestrado, com doutorado, uma das melhores equipes do país de necropapiloscopistas, que é especializada em acidentes de massa. Como os corpos foram carbonizados, os papiloscopistas tiveram que recorrer a técnicas especiais para recuperar as digitais das vítimas da tragédia. Aqui nós conseguimos reconstituir o tecido que foi carbonizado. Esse é uma pessoa que foi carbonizada à mão e a gente conseguiu 2 fragmentos. E aí, como a gente tinha outros elementos que induzia supostamente que se tratava de tal pessoa, a gente conseguiu fazer o confronto positivo. E nesse caso, tanto da mão esquerda quanto da mão direita, não foi possível todas as impressões. Mas a gente não precisa de todas as impressões. Tendo em vista que um dos princípios importantes da impressão digital é a unicidade. Ela não se repete, então a partir de um dedo eu posso afirmar que se trata daquela pessoa. Essa mesma técnica foi usada para identificar o copiloto do avião que caiu em Senador Canedo em janeiro de 2011. Nesse acidente, morreu um neto do governador do Tocantins, Siqueira Campos. O copiloto Tiago Bastos de Oliveira também foi carbonizado e, através da recuperação das impressões digitais, os técnicos fizeram a identificação dele. A gente selecionou uma parte da epiderme desse indicador esquerdo e trabalhamos através de hidratação, porque foi submetido a alto calor e ressecou. Então a gente acelera o processo de hidratação e a partir da reconstituição do tecido, as impressões voltam. Esse aqui é a pele, é a epiderme do dedo submetido à perícia, que foi, no caso, o indicador. E esse aqui é a impressão padrão quando ele requereu o documento de identidade. Pouco conhecida do público, a equipe de papiloscopistas que trabalha nesta sala do IML da capital é altamente qualificada. Simone de Jesus já ajudou a identificar os corpos de vítimas de várias tragédias, dentre elas os deslizamentos de encostas no Rio de Janeiro, em fevereiro do ano passado. Um trabalho extremamente importante, que agora nesses dias está muito na mídia, que é o trabalho de necropapiloscopia. Que é a identificação dos corpos. Que é a identificação dos corpos, que pra gente é um trabalho extremamente nobre, extremamente importante. Nesse caso aqui do acidente de Piranhas, vocês estão varando a madrugada para agilizar esse trabalho. Nós, em respeito aos nossos colegas, nós passamos a noite inteira aqui no IML fazendo os nossos laudos papiloscópicos. Em casos de acidentes, como a queda do helicóptero da Polícia Civil, vários profissionais são recrutados para remover e identificar os corpos. A gerente do Instituto Médico Legal de Goiânia explica que cabe ao Instituto Médico Legal verificar a causa da morte. O IML trabalha em conjunto com o Instituto de Criminalística e Instituto de Identificação. A finalidade do IML é a finalidade da análise da vítima. Ele dá a análise da vítima e enquanto que a criminalística dá a análise do fato que aconteceu, quais foram os mecanismos que aconteceram para chegar a esse crime. Mas a importância do trabalho dessa turma não é importante só na identificação de corpos, como esses resgatados da fazenda no município de Piranhas, no sudoeste goiano. Esse pessoal poderia ser recrutado também para ajudar a polícia a esclarecer casos de furtos e roubos a residências. É que em crimes assim, os bandidos acabam colocando a mão na maçaneta para abrir as portas, colocando a mão nas portas ou até mesmo em objetos dentro das casas ou residências. E toda vez que o bandido faz isso, ele acaba deixando uma impressão digital. Impressão digital que poderia ser a ponta da investigação.
se essa turma fosse recrutada para ajudar a polícia. Só que a investigação através das digitais ainda é pouco usada em Goiás. Antônio Maciel, que é presidente da Federação Nacional dos Papiloscopistas, diz que no Distrito Federal, onde a técnica é muito usada, 25% dos crimes são esclarecidos pelas impressões digitais. Você realmente está pegando um fragmento e submetendo a alguém que já está cadastrado. Então, realmente é uma ferramenta importantíssima para a polícia. Simone mostra um laudo em que o trabalho dos papiloscopistas ajudou a prender um ladrão que roubou uma loja de informática. Foram furtados vários notebooks e aí a nossa equipe de papiloscopista esteve no local, fez o levantamento da impressão deixada pelo autor. E qual é aí? A impressão qual é? É essa impressão aqui, é um fragmento, é um pequeno pedaço de impressão no local. Onde ele colocou a mão? Onde ele colocou a mão. E aí nossos colegas levantaram esse pequeno pedaço de impressão, levou para o Instituto de Identificação, nós fizemos o confronto com o nosso banco de dados e nós chegamos à autoria do crime. Menos de 24 horas e com isso o delegado conseguiu recuperar 80% do objeto furtado. Esse outro papiloscopista afirma que a maioria dos ladrões de carros de Goiás poderia ser identificada se a polícia utilizasse o trabalho deles. Seja na maçaneta do carro, seja no retrovisor quando ele vai sair com o carro roubado, seja no cofre de um banco, seja no cofre de uma loja. Então ele deixa sua marca lá. Então é essa marca que a gente pega, que a gente coleta no local de crime e a gente vai em busca da identificação dessa pessoa, desse bandido, desse indivíduo. E 90% dos casos nós conseguimos a identificação deles em menos de 24 horas. E o Antônio vai simular para a gente agora como é feito esse trabalho desses profissionais para tentar identificar impressões digitais. No caso, Antônio, de uma garrafa de água como essa aqui. Quem colocou a mão é possível identificar aqui? Exatamente. Todo o suporte que é tocado pela mão da pessoa, fica então aquele vestígio. Seja em qualquer suporte. Cabe ao papiloscopista escolher qual produto vai tentar revelar. Imaginando que essa porta aqui tivesse sido aberta por um criminoso, como é que seria esse trabalho aí? Então eu vou passar, o pó e tentar com cuidado revelar a impressão que existe aqui. Esse é o primeiro passo? É o primeiro passo. Feito isso, eu vou decalcar essa impressão para um suporte que a gente chama secundário e aí submeter a pesquisa no nosso banco. Após passar o pó especial sobre a digital, é usada uma fita adesiva transparente para coletar as marcas dos dedos. Essa fita é sobreposta numa folha de papel em branco, que é escaneada e comparada com as digitais arquivadas nos institutos de identificação de todo o país. As autoridades que fazem investigação desperdiçam a maior prova de um crime? A gente considera a papiloscopia como a maior ferramenta, tendo em vista que ela é o único processo de identificação hoje que tem banco de pesquisa. Então é isso aí, parabéns aos papiloscopistas e fica aí, ó, todo carro roubado encontrado no meio da rua, poderia chamar esse pessoal, vai lá, faz a coleta e poderia identificar o ladrão na hora, quem foi que abriu, quem foi a última pessoa que colocou a mão ali no retrovisor, na maçaneta, em algum lugar, quando a casa é arrombada, ou seja, tem que dar mais apoio e dar visibilidade ao trabalho dessas pessoas, porque os papiloscopistas, através das impressões digitais, poderiam aí ajudar a esclarecer a maioria dos crimes em Goiás. Fica aí o meu reconhecimento a essa categoria. Eu volto até o Instituto Médico Legal, onde está o repórter Douglas Fernandes, acompanhando a situação aí da liberação dos corpos das vítimas dessa tragédia na região sudoeste do estado. Douglas. Exatamente, Lori. Só lembrando que 5 corpos, 6 na verdade estão aqui ainda, que é do Aparecido de Souza, o assassino confesso, o Marcel e o Fabiano, que são primos de Paula, primos, né? O Antônio Gonçalves, o superintendente da Polícia Judiciária, o Bruno Rosa Carneiro, o delegado também, e o Dr. Jorge Moreira. Esses corpos ainda deverão demorar um pouco para serem liberados, como nós comentamos em toda a nossa programação, devido aos fragmentos ainda que precisam ser analisados pelos técnicos. E um detalhe também é que neste momento, um movimento muito calmo aqui no Instituto Médico Legal e também no Instituto de Criminalística, porque os profissionais estão descansando para que logo mais, a partir de 6 até 8 horas da noite, eles retomem as atividades para continuar a identificação exata de todos os fragmentos destes corpos.